Prontos? Preparados para romper com os dogmas religiosos para assim poder se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica mais uma vez junto comigo. Entenda. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Paulo se expressa da seguinte maneira: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, disse Paulo. Bom, se a lei não é pecado, exatamente qual lei foi abolida por Jesus lá na cruz? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23. Paulo diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que se encontra nos meus membros. Eis aí a lei que foi removida por Jesus simbolicamente lá na cruz. A lei do pecado que se encontra em nossos membros. Por que eu disse simbolicamente? Porque a salvação é individual. Jesus disse: Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me e crucifique a essência deste ser pecaminoso que se encontra em nossos membros. Jesus, como mestre, ilustrou o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. Neste caso, se a lei que foi removida lá na cruz nada tem a ver com a lei de Moisés e sim com a lei do pecado que se encontra nesses membros, o que vem a ser exatamente então a lei de Moisés, senão a própria graça de Cristo? Sim, e vocês poderão testificar a respeito deste assunto. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, onde o apóstolo Paulo afirma: Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se a lei é santa e o mandamento justo e bom, por que exatamente Deus iria remover esta lei? É lógico que não. Muito pelo contrário, Jesus confirmou essa lei. Porque esta lei diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a si mesmo. Podemos ver que esta lei nada tem de maligno. Essa lei não é nossa adversária. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde Paulo relata: A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Paulo compreendeu o verdadeiro propósito da lei. Ele disse que a lei foi instituída para ressaltar o pecado. Ou seja, a lei revela o pecado em você. Ela não gera o pecado em você, ela revela o seu verdadeiro inimigo. Entenda, a lei de Moisés não gera morte no homem. Muito pelo contrário, ela revelou que o homem estava morto em seus pecados. Este é o papel da lei, revelar a verdade em que você se encontra. Logo, podemos ver que não há nada de mal nisto, muito pelo contrário. Esta é a realidade da graça de Cristo, poder compreender a verdade dos fatos. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8 a 10, aonde diz: Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, um novo mandamento, ou seja, preste bem atenção. Vou repetir para você entender. Porque, repreendendo-lhes, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento. Veja bem, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis, as leis de Moisés, em seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por filho. Muito pelo contrário, Deus ele acaba de testificar que ele iria confirmar a lei, agora não mais escrito em tábuas de pedras dentro de um templo que não representava o verdadeiro, porque nós somos o templo de Deus. Neste caso, quando diz que iria pôr a sua lei no nosso entendimento, veja Paulo dizendo: Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. A lei do entendimento de Paulo, que nós conhecemos por graça, é a lei de Moisés. Porém, aqui, através de uma nova compreensão. Porque no velho pacto se acreditava que aquele templo de Israel era a casa do Deus Altíssimo. Já na nova aliança, nós podemos perceber através da graça de Cristo, ou seja, através da lei de Moisés, que nós somos o verdadeiro templo de Deus. Entenda,
Jesus estava vivendo nos dias da sua carne o cumprimento da lei. A lei de Moisés ajudou Jesus a repassar o recado para nós. E que recado seria este? Que nós devemos crucificar essa natureza para podermos ser justificados diante do Criador. Entenda, não é pelo simples fato de se estar vivendo debaixo da graça de Cristo que você já está salvo. Do contrário, Paulo não teria dito, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Paulo já estava vivendo após a morte de Jesus na cruz. Já estava vivendo a graça de Cristo. E nem por isso estava justificado dos seus pecados, porque todos estavam subjugados pelo pecado, tanto os judeus quanto os gentios, independentemente de se estar vivendo na lei de Moisés ou de se estar vivendo na graça de Cristo. Porque o que a lei de Moisés representava no passado era a justificação mediante a observância da lei. Ou seja, a lei ela revelava o pecado em nós. Mas as pessoas não queriam compreender que era nós que estávamos em pecado e que era nós que deveríamos morrer, e não um animalzinho em nosso lugar, não um cordeiro. Jesus representou este cordeiro lá na cruz, mas o verdadeiro cordeiro somos nós. Somos nós que devemos morrer. É o pecado nestes membros que devem morrer, para podermos assim nascer do Espírito. Já na graça de Cristo nós compreendemos plenamente que nós somos o templo de Deus. Veja a diferença. A lei é a mesma. A lei de Moisés é a graça de Cristo. Esta é a revelação. Paulo deixou transparecer com simplicidade que ele estava vivendo ainda subjugado pelo pecado. Era exatamente a lei de Moisés que estava mostrando o pecado em Paulo. Você consegue compreender? Deixe-me repetir. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Disse Paulo. Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estamos todos subjugados pelo pecado. Quem é que estava mostrando para Paulo que ele estava debaixo do pecado? A lei de Moisés. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Era a lei de Moisés, que é uma lei santa, justa e boa. É ela que ajudou Jesus a revelar a realidade espiritual a nós. A lei é a nossa aliada. Eis aqui a lei, ajudando Paulo a compreender a verdade. Você pode chamar de graça ou de lei de Moisés, e isto pouco importa, porque essas duas leis são uma só. São dois lados de uma mesma moeda. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus.